A realidade das maldições invisíveis. Muitos de nós carregamos pesos invisíveis que parecem nos acompanhar geração após geração. São problemas que se repetem sem explicação. Famílias destruídas, vícios que se perpetuam, doenças que parecem herança inevitável, falências que voltam como um ciclo interminável. Essas situações são muitas vezes sinais de maldições espirituais que precisam ser identificadas e quebradas. A Bíblia nos alerta em Êxodo 25 que as consequências do pecado podem se estender até a terceira e quarta geração. Mas, ao mesmo tempo, ela nos dá esperança. Deus também promete misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Imagine a seguinte cena. Uma família onde todos os homens morrem cedo do coração. Outro exemplo, uma linhagem onde os relacionamentos nunca prosperam, sempre terminam em traições ou separações dolorosas. Esses sinais podem indicar que algo espiritual está atuando para impedir a bênção plena de Deus. Não se trata apenas de genética ou escolhas pessoais, mas de correntes espirituais invisíveis que precisam ser quebradas no poder do nome de Jesus. É nesse ponto que precisamos entender que a oração não é apenas palavras lançadas ao vento. Oração é guerra espiritual. Quando nos levantamos em fé e autoridade, declaramos que as promessas de Deus são maiores que qualquer maldição. O apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que existe libertação garantida na cruz. Neste vídeo, vamos conduzir você por uma oração urgente e poderosa para quebrar toda a maldição que possa estar sobre você ou sua família. Mas antes de orar, precisamos mergulhar no entendimento. Por que essas maldições existem, como elas atuam e de que forma podemos combatê-las espiritualmente? Seja qual for o peso que você sente em sua casa, sejam dívidas, enfermidades, brigas constantes ou desunião, saiba que você não está sozinho. O próprio Jesus declarou em João 10:10, "O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Ou seja, os ataques que você enfrenta não são apenas naturais, mas muitas vezes espirituais. Agora, pare um instante e reflita. Quantas vezes você já disse a frase, "Parece que minha vida não anda para frente"? Quantas vezes você olhou para sua família e percebeu que os mesmos erros, os mesmos vícios, os mesmos sofrimentos se repetem? Isso não é coincidência. O inimigo sabe onde atacar e busca pontos frágeis para prender gerações inteiras em ciclos de derrota. Por isso, precisamos nos levantar com fé, com autoridade e com ousadia, declarando que o sangue de Jesus é suficiente para romper qualquer corrente. Não existe maldição tão forte que não possa ser quebrada pelo poder da cruz. Hoje, neste vídeo, você será guiado a uma oração que pode transformar sua vida e libertar sua família de prisões espirituais que talvez existam há décadas. Como as maldições entram nas famílias. Muitas pessoas acreditam que maldições são apenas superstições ou invenções antigas, mas a palavra de Deus mostra claramente como elas podem se manifestar. Em Provérbios 26:2 está escrito: "Assim como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá." Isso significa que, quando existe uma maldição atuando, há uma causa por trás dela. Essa causa pode estar ligada a pecados passados, pactos feitos com o inimigo, práticas ocultistas, injustiças não reparadas ou até palavras lançadas por alguém com autoridade espiritual. Muitas maldições têm origem em pecados dos antepassados. No Antigo Testamento vemos que quando o povo de Israel se desviava dos caminhos de Deus, sofria duras consequências que atingiam até seus descendentes.
Por exemplo, em Jeremias 32:18, o profeta declara que Deus retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Isso não significa que Deus é injusto, mas sim que as portas abertas por pecados podem permanecer ativas, permitindo a ação do inimigo. Outro ponto é a força das palavras. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Uma palavra de maldição, lançada com ódio ou desejo de destruição, pode criar uma prisão espiritual. Talvez você já tenha ouvido frases como: "Você nunca vai dar certo na vida", "Essa família é toda fracassada", ou "Você é igual ao seu pai, mãe, nunca vai mudar". Essas declarações negativas podem atuar como correntes, especialmente quando são repetidas constantemente. Além disso, existem maldições ligadas a práticas ocultistas. Participar de rituais, consultar médiums, fazer pactos com entidades espirituais, usar objetos consagrados a forças malignas, tudo isso abre brechas para a atuação de espíritos de destruição. O livro de Deuteronômio 18:10-12 adverte claramente contra práticas de feitiçaria, adivinhação e necromancia, declarando que são abominações diante do Senhor. Mas não se engane, nem sempre as maldições são visíveis de imediato. Muitas vezes elas se escondem em pequenos detalhes, em ciclos que se repetem silenciosamente. A esterilidade de Sara, a luta de Raquel para gerar filhos, a rivalidade entre irmãos em várias gerações de Israel. Todos esses exemplos bíblicos revelam que as famílias enfrentam batalhas espirituais que precisam ser vencidas em oração. Agora, olhe para a sua história. Existe algo que sempre volta, por mais que você lute, dívidas que nunca acabam, enfermidades que a medicina não consegue explicar, desavenças familiares que parecem não ter fim. Isso pode ser indício de que há uma maldição em ação. E a boa notícia é, tudo isso pode ser quebrado em nome de Jesus. É fundamental reconhecer que quando entregamos nossa vida a Cristo, temos autoridade sobre qualquer obra maligna. Lucas 10:19 nos garante: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Isso significa que não precisamos aceitar derrotas como algo inevitável. Temos o poder de romper, de declarar libertação, de restaurar nossa linhagem. Por isso, antes da oração que faremos juntos, você precisa abrir o coração, reconhecer as áreas de sua vida que necessitam de libertação e preparar-se para renunciar em voz alta tudo aquilo que pode estar prendendo você e sua família. Essa atitude é o primeiro passo para que as correntes caiam e a luz de Cristo brilhe onde antes havia trevas. O poder da oração de quebra de maldições. A oração não é apenas uma conversa com Deus, é também uma arma espiritual poderosa. Paulo nos ensina em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso significa que quando oramos, não estamos apenas falando, estamos batalhando. O inimigo sabe o poder da oração e por isso tenta nos distrair, nos cansar ou nos fazer duvidar. Mas quando perseveramos, algo acontece no mundo espiritual. Em Daniel 10, vemos o exemplo de uma oração que foi ouvida imediatamente, mas cuja resposta foi retardada por resistência espiritual. O anjo Gabriel revelou a Daniel que a resposta havia sido enviada no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia resistiu durante 21 dias. Essa história nos ensina que orar é travar batalhas invisíveis. A oração de quebra de maldições deve ser feita com 3 fundamentos principais: fé, renúncia e autoridade. Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É preciso crer que Jesus já conquistou a vitória e que nenhuma maldição é maior que o poder do seu sangue.
Renúncia. É necessário rejeitar toda prática, toda palavra e todo pacto que possa ter dado legalidade ao inimigo. Renunciar é fechar as portas abertas e declarar que só Cristo tem domínio sobre nossa vida. Autoridade. Quando oramos em nome de Jesus, estamos usando a autoridade que Ele nos deu. Isso significa que não falamos como derrotados, mas como filhos do Rei, que têm direito às promessas da aliança. Quando uma pessoa se levanta em oração com esses fundamentos, as cadeias começam a cair. A Bíblia está repleta de exemplos de libertação. Paulo e Silas, presos injustamente, cantavam e oravam, e as portas da prisão se abriram. Atos 16, 25, 26. Esse é o poder da oração que rompe grilhões. No momento em que orarmos juntos, prepare-se para declarar com sua boca que todo laço do inimigo está sendo desfeito. Não se trata de uma oração comum, mas de uma oração de guerra, onde você vai clamar pela sua família, pela sua saúde, pelas suas finanças e pela sua paz. É nesse instante que precisamos unir voz e coração, proclamando a vitória já conquistada por Cristo. Não se esqueça, a cruz foi suficiente para pagar o preço de toda maldição. Como está escrito em Colossenses 2, 14 e 15, Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz, e despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. No próximo bloco, vamos fazer a oração juntos, guiada passo a passo, para que você possa quebrar definitivamente qualquer maldição sobre sua vida e sobre sua família. Oração urgente de quebra de maldições. Agora chegou o momento mais importante deste vídeo. A oração urgente para quebrar toda maldição que possa estar sobre sua vida ou sobre sua família. Eu peço que você, onde estiver, feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e repita em voz alta, com fé, cada palavra. Oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que somente Tu és o Senhor e Salvador. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por mim na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que pelo seu sangue eu tenho redenção, perdão e vida eterna. Em nome de Jesus, eu renuncio agora a toda prática de pecado, toda obra das trevas, toda palavra maldita lançada contra mim e contra minha família. Eu rejeito, em nome de Jesus, toda herança maligna que tenha vindo dos meus antepassados. Eu declaro que sou nova criatura e que a minha linhagem pertence ao Senhor. Eu quebro, pelo poder do sangue de Jesus, toda maldição de enfermidade, toda maldição de falência financeira, toda maldição de separação, de destruição de relacionamentos, de vícios, de esterilidade, de fracasso, de morte prematura e de desunião familiar. Eu declaro que essas correntes estão sendo quebradas agora mesmo. Eu tomo posse da promessa que está em Gálatas 3,13. Que afirma que Cristo me resgatou da maldição, tornando-se maldição em meu lugar. Portanto, não aceito mais viver debaixo de prisões espirituais. Eu sou livre, minha casa é livre, minha família é livre. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo encha cada espaço vazio em minha vida e que toda maldição dê lugar à bênção. Que a Tua luz resplandeça em minha casa e que gerações futuras sejam marcadas não por maldição, mas pela Tua graça e favor. Eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje um novo tempo começa. Onde havia choro, haverá alegria. Onde havia fracasso, haverá vitória. Onde havia destruição, haverá restauração. Onde havia maldição, haverá bênção sem medida. Obrigado, Senhor, porque sei que me ouviste. Eu tomo posse da libertação pela fé e declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração é mais do que palavras. Ela é um decreto espiritual. Quando você a faz com fé, algo se move no invisível.
Correntes se partem, grilhões caem, e a luz de Cristo invade áreas que antes estavam nas trevas. Como manter a libertação? Após a oração de quebra de maldições, muitos sentem uma paz imediata, um alívio profundo, como se um peso tivesse saído dos ombros. Mas é fundamental entender: a libertação não é apenas um evento, é também um processo. O inimigo tentará de todas as formas voltar a prender você. É por isso que precisamos aprender a manter a libertação. Viva em santidade. Quando Jesus libertava alguém, muitas vezes dizia: vai e não peques mais. João 8:11. O pecado abre brechas e é necessário fechar essas portas. Afaste-se de ambientes, hábitos e pessoas que levam você de volta àquilo que já foi quebrado. Alimente-se da palavra. A Bíblia é a espada do Espírito. Efésios 6:17. Quanto mais você medita nas Escrituras, mais fortalecido estará contra os ataques espirituais. Leia diariamente, declare promessas em voz alta e use a palavra como escudo. Persevere na oração. A oração não termina aqui. Continue buscando, intercedendo pela sua família, pedindo proteção e renovação. Quanto mais você ora, mais blindado fica contra as armadilhas do inimigo. Cubra sua família com bênçãos. Assim como palavras de maldição podem ferir, palavras de bênção podem edificar. Declare todos os dias: minha casa é abençoada, meus filhos são protegidos, meu lar prospera, a presença de Deus habita aqui. Viva em comunidade. Não caminhe sozinho, participe de uma igreja, busque apoio em irmãos de fé, compartilhe testemunhos. A unidade fortalece, e onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ali Ele está presente. Mateus 18:20. Lembre-se, após expulsar uma maldição, o vazio precisa ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Em Mateus 12:43-45, Jesus adverte que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele pode voltar se encontrar a casa vazia. Por isso, é essencial encher sua vida de oração, louvor, leitura da palavra e intimidade com Deus. O processo de libertação não é apenas individual. Muitas vezes, quando uma pessoa se levanta em oração, toda a sua família é impactada. Sua decisão de buscar a Deus hoje pode mudar a história de gerações futuras. Você pode ser o elo que rompe o ciclo e abre um caminho de bênção para os que virão depois. No próximo bloco, vamos encerrar com uma conclusão impactante, trazendo uma reflexão profunda sobre como a fé pode transformar destinos e deixar uma mensagem de esperança e motivação para a sua vida. Conclusão impactante e reflexão final. Hoje você fez uma escolha poderosa. Decidiu enfrentar o invisível, declarar guerra contra as trevas e reivindicar a herança de bênção que já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Escolha não é apenas sua, mas também da sua família e de todos que serão alcançados pelo seu testemunho. A vida é feita de batalhas, mas algumas delas não podem ser vencidas com força humana, apenas com poder espiritual. Quantas pessoas vivem escravas de padrões que não compreendem? Quantas famílias sofrem em silêncio, sem saber que a raiz do problema não está apenas no natural, mas no espiritual? Você, ao ouvir este vídeo e fazer esta oração, deu o primeiro passo para romper esses laços. A grande verdade é que Jesus já levou sobre si todas as maldições. Ele foi coroado com espinhos para que você fosse coroado com vida. Ele foi ferido para que você fosse curado. Ele foi rejeitado para que você fosse aceito. Ele foi crucificado para que você fosse livre. Essa é a essência da fé cristã. A troca divina que garante a vitória sobre qualquer maldição. A partir de agora, você precisa viver como alguém que já é livre. Caminhe em fé, declare bênçãos. Não aceite mais as mentiras do inimigo. Se um pensamento de derrota tentar voltar, lembre-se da oração que você fez e da promessa que está em Romanos 8:37.
Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A moral da história é clara. Não importa quantas gerações sofreram antes de você, não importa quantas vezes você caiu, não importa quão pesada seja a luta, a maldição não tem mais poder. O poder de Deus é maior e Ele já decretou liberdade sobre sua vida. Agora, leve essa mensagem adiante. Seja luz na sua casa, declare vitória sobre sua família, compartilhe esperança com quem ainda vive em trevas. Lembre-se, quando um se levanta em oração, toda a casa pode ser transformada. Obrigado por acompanhar até aqui. E nunca esqueça, você não está sozinho. O mesmo Deus que começou essa obra em você é fiel para completá-la. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.